As batalhas espirituais finais 5. A armadura do cristão deve ser de Deus em relação à sua marca e constituição. Meu significado é que apenas Deus deve apontar as armas que o cristão usa para sua defesa, mas ele também deve ser eficiente neles, ele deve trabalhar neles e para eles. A oração é um compromisso de Deus, mas isso não é armadura de prova, exceto se for uma oração de Deus fluindo de seu espírito. Judas 20. Esperança. Esse é o capacete que é comandado a usar, mas essa esperança deve ser criatura de Deus, que nos gerou uma esperança viva. 1 Pedro 1 verso 3. Fé. Essa é outra peça principal na armadura do cristão, mas deve ser a fé dos eleitos de Deus. Tito 1 verso 1. Ele deve tomar a justiça e a santidade como sua couraça, mas deve ser a verdadeira santidade. Vista-se do novo homem, que segundo Deus é criado em justiça e verdadeira santidade. Efésios 4 verso 24. Assim, você vê que não é uma armadura como armadura, mas como armadura de Deus, que torna a alma inexpugnável. Aquilo que é nascido de Deus vence o mundo, uma fé nascida de Deus, uma esperança nascida de Deus. Mas a espúria ninhada adúltera de deveres e graças, sendo gerado da semente mortal, não pode ser imortal. A armadura da alma deve ser feita por Deus? Seja exortado então a olhar estreitamente se a armadura que você usa é a obra de Deus ou não. Há uma abundância de artigos falsos usados hoje em dia, pequena boa armadura usada pela multidão de professantes. É o pós-jogo de Satanás que ele joga. Se ele não pode agradar o pecador com seu estado de nudez de profanação, para afastá-lo com algo como graça, alguma coisa volúvel, que não fará bem a ele, nem Satanás machuca. Assim, muitos são como crianças, que clamam por uma faca ou punhal, e também se agradam de uma faca e punhal de madeira, como acontece com o melhor de todos. Então eles têm alguma armadura, não importa o que. A oração para eles é um dever, mas pouco importa como deve ser executado. Acreditam em Deus? Sim, eles esperam que não sejam infiéis. Mas qual é a sua armadura, como eles a conseguiram, ou se ela se manterá em um dia mau, isso nunca foi questionado em seus corações. Assim, milhares perecem com vã presunção de que estão armados contra Satanás, morte e julgamento, quando eles são miseráveis e nus. Sim, pior nisso sua presunção do que aqueles que estão mais nus, aqueles que não têm um traço de civilidade para esconder sua vergonha dos olhos do mundo, e isso em um duplo respeito. Primeiro, é mais difícil trabalhar com essa alma, porque ela tem uma forma de piedade, embora não poder, e esta oferece a ele um apelo para se justificar. Uma alma puramente nua, nada como a pessoa sem a vestimenta nupcial na parábola das bodas, ela está sem palavras. O bêbado não tem nada a dizer por si mesmo. Quando você pergunta a ele por que ele vive de forma tão suja, você pode vir até ele e virar a própria boca de sua consciência sobre ele, que atirará nele. Mas venha para negociar com aquele que ora e ouve, aquele que é um pretendente à fé e esperança em Deus. Aqui está um homem em brilhante armadura, ele tem sua arma na mão, com a qual ele enfrentará o pregador e a palavra que ele prega. Quem pode dizer que não sou santo? Que dever eu negligencio? Aqui está um parapeito sob o qual ele está deitado, o que o torna um alvo não tão justo para a observação ou reprovação de outro. Seu principal defeito é dentro, onde os olhos do homem não veem. Novamente, é mais difícil trabalhar com ele, porque ele foi adulterado e abortou na prova. Como pode tal pessoa se familiarizar com tais deveres, fazer tal profissão? Sempre foi assim? Não, a palavra esteve trabalhando nele, sua consciência o assustou seu comércio de maldade, em uma forma de profissão, mas, levando em conta Cristo, por falta de uma mudança completa, é mais difícil removê-lo do que o outro. No mundo, tal pessoa tem mais a negar do que uma pessoa profana. Aquele tem apenas suas luxúrias, suas prostituições, sua bebida e escória, mas o outro tem seus deveres, suas graças aparentes. Oh, quão difícil é persuadir tal pessoa a se arrepender e vir a Cristo, enquanto ele e seus deveres são feitos o seu apoio. E tal pessoa está na mais profunda condenação. Nenhum afunda no inferno como aqueles que estão mais próximos do céu, porque eles caem da maior altura. Como agrava os tormentos das almas condenadas a esse respeito acima dos demônios, porque eles tiveram uma corda de misericórdia jogada para eles, que os demônios não tinham, porquanto Deus, por meio de seu Espírito, espera, implora e, por ambos, ganhem uma alma mais do que em outras. Portanto se morrer, achará o inferno ainda mais quente. Estes adicionam ao seu pecado, e a lembrança de seu pecado no inferno assim acentuado aumentará seu tormento. Ninguém terá uma separação tão triste de Cristo como aqueles que seguiram no meio do caminho a ele e então o deixaram. Portanto, eu imploro, olhe para sua armadura. Davi não lutaria com uma armadura que não tivesse experimentado, embora fosse de um rei. Talvez alguns a achem boa demais. O que
Não é a armadura do rei boa o suficiente para Davi? Tantos dirão, você é tão preciso? Tal grande homem faz assim e espera vir para o céu no fim, e não ousas aventurar tua alma nesta armadura? Não, cristão, não siga o exemplo do maior na terra. É por tua própria alma que te aventuras na batalha, portanto não podes escolher muito a tua armadura. Traga teu coração para a palavra, como a única pedra de toque de tua graça e a palavra. Eu te disse, é a torre de Davi, de onde tua armadura deve ser obtida. Se você pode encontrar esta marca da torre nela, então é de Deus, do contrário, não. Experimente, portanto, por este único selo das Escrituras. Essas armas são poderosas que Deus dá aos seus santos para lutar suas batalhas ao mesmo tempo. Pois as armas de nossa guerra não são carnais, mas poderosas por meio de Deus. 2 Coríntios 10, verso 4. A espada do Espírito tem sua ponta e gume, por meio da qual penetra no coração e na consciência, por meio da impenitência de um e a estupidez de outro, com que Satanás, como com couro e a cota de malha, arma o pecador contra Deus, e lá corta, mata e mortifica a luxúria em seu próprio castelo, onde Satanás pensa ser inexpugnável. A couraça que é de Deus não se dobra e se quebra a cada toque de tentação, mas tem uma têmpera tão divina que repele os movimentos de Satanás com desprezo sobre os dentes de Satanás. Agora teste se suas armas são poderosas ou fracas. O que você pode fazer ou sofrer mais por Deus do que um hipócrita que está vestido com uma armadura carnal? Eu direi a vocês o que o mundo diz, e se vocês são cristãos, limpem-se e limpem a sujeira que eles jogam em sua armadura reluzente. Eles dizem, esses professantes realmente têm Deus mais em suas condutas do que nós. Mas quando eles descem para suas lojas, relações e empregos mundanos, então o melhor de todos eles é apenas como um de nós. Eles podem jogar as tábuas dos mandamentos de Deus de suas mãos assim como nós. Podem vir de um sermão e ser tão cobiçosos, rabugentos e apaixonados quanto o pior de nós. Eles mostram tão pouco amor a Cristo quanto os outros, quando é questão de custo, como para socorrer um santo pobre ou manter o evangelho. Você pode obter mais de um estranho, um inimigo, do que de um irmão professante. Ó cristãos, ou vindique o nome de Cristo, cuja insígnia você parece marchar atrás, ou jogue fora sua aparente armadura, pela qual você atraiu os olhos do mundo sobre você. Se você não o fizer, o próprio Cristo irá fazê-lo, e isso com vergonha dentro de pouco tempo. Nunca chame isso de armadura de Deus que não te defende contra o poder de Satanás. Pegue, portanto, as várias peças de sua armadura e experimente-as, pois o soldado antes de lutar colocará seu capacete ou peça para a cabeça como um alvo, no qual ele solta um par de balas, e assim que os atingir, irá usá-las ou deixá-las. Mas certifique-se de atirar nas Escrituras. Tu te vanglorias de uma couraça de justiça. Perguntaste à tua alma, alguma vez, cumpriste o dever de agradar a Deus e não de te acomodar? Tu tens orado frequentemente contra o teu pecado, um grande barulho das peças foi ouvido vindo de ti por outros, como se houvesse alguma luta acirrada entre ti e a tua corrupção. Mas podes realmente mostrar um pecado que mataste por toda a tua oração? Se quisesses experimentar cada peça da armadura, teu coração crédulo não seria tão facilmente enganado com a falsa mercadoria de Satanás. Esta maneira de William Gurnall se expressar não tem o propósito de condenar a quem quer que seja, senão de livrar almas da falsa presunção que é gerada não somente por Satanás com seus enganos, como também por uma consciência não devidamente esclarecida pela verdade do Evangelho, e que nos impede tanto de fazer uma devida consideração quanto ao que é o poder do pecado para gerar a morte espiritual e eterna, quanto ao desconhecimento do real poder da graça e do sangue de Jesus para nos perdoar e purificar de toda injustiça.